Nessa segunda parte, você vai poder acompanhar como é que nós fizemos a cobertura e a lateral, o isolamento térmico e, finalmente, como é que foi feita a instalação de drywall que foi aplicado nas paredes, no teto e na construção do banheiro. Assim como os outros vídeos, é um vídeo rápido, pois a ideia não é fazer um passo a passo de como se constrói uma casa container, mas sim deixar registrada a concretização desse nosso projeto. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Rasubalo e aí sempre que tiver uma novidade você vai ser avisado. Ah, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha. E caso você não tenha visto os vídeos anteriores e quiser continuar assistindo as próximas partes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos os outros vídeos da série, de maneira que você facilmente vai poder acompanhar a construção do nosso container Rasubalo do começo até o final. Acompanhe aí essa etapa que eu tenho a certeza que você vai gostar. Com a conclusão de toda a parte de estrutura metálica, nós fizemos a encomenda das telhas com revestimento térmico e das chapas laterais. Todas vieram de acordo com as medidas que passamos para o fornecedor e isso foi muito bacana, porque permitiu que a execução dos trabalhos fosse feita de maneira bem mais rápida e evitasse ao máximo a perda de tempo e de material. Como pode ver, aí, os encaixes das telhas foram perfeitos, de maneira que dava para perceber com precisão que o escoamento das águas da chuva nos rufos seria perfeito, sem qualquer possibilidade de vazamento ou de retorno das águas. Diante disso, o processo de fixação das telhas não foi muito demorado. A grande dificuldade foi o fato de, na maioria do tempo, estarmos somente em dois na execução dos trabalhos. Tinha muita gente para assistir, para incentivar, mas para trabalhar mesmo era meio difícil, né? Mas isso nós tirávamos de letra. Afinal, a animação em ver a construção do nosso container progredindo era visível ao final de cada dia de trabalho. E olha que não tinha moleza não. Como pode ver nessas imagens, somente nós dois, eu e o meu ajudante fiel, Deik, que sempre levávamos tudo para cima, levamos todas as telhas para cima, fizemos todos os encaixes, fixamos todos os parafusos e sem ajuda de ninguém mais. E sempre com a ajuda da Estela e da Moara, que fiscalizava a obra a todo tempo. Em determinado momento da cobertura, nós resolvemos dar uma parada para fazer a estrutura da caixa d'água. É que nós percebemos que fazendo esses trabalhos de solda antes da finalização da cobertura, seria muito mais fácil o processo de soldagem, até porque a caixa d'água foi fixada bem abaixo, bem próxima ali do telhado, né? Mas depois de pronta nós percebemos que conseguiram fazer uma estrutura bacana e segura para a caixa d'água. Isso ajudou também na hora da instalação das conexões, pois elas puderam ser feitas de maneira bem rápida e com fácil acesso quando for feita a manutenção. Todas as telhas foram colocadas e parafusadas. Agora nós já começamos na lateral. Em cima que nós compramos, ela funciona assim. Colocou, parafusou, já era. Pelas imagens dá para perceber que aos poucos fomos fechando o preenchimento das laterais, fomos fazendo os arremates, os ajustes, os recortes, as adaptações de porta, janela, até que chegou uma hora que conseguimos um fechamento de 100%, mas não foi tarefa fácil não. Não sei se recordo, mas no início dos trabalhos eu estava um pouco preocupado com o alinhamento e o esquadro das colunas, isso porque eu já sabia que se alguma coisa saísse errada naquela fase, esse seria o primeiro momento que iríamos sofrer muito para tentar corrigir. Mas para nossa felicidade, tudo foi feito de maneira muito bem alinhada dentro do esquadro, de maneira que facilitou bastante a fixação e o preenchimento das laterais. As chapas foram se encaixando perfeitamente nas bases sem qualquer problema. O trabalho mesmo ficou para fixação dos mais de 1.200 rebites, esse realmente deu canseira. E no momento de descontração, Estela e Moara travam uma luta, esquecendo que estavam ali para trabalhar e não para brincar, mas tudo bem, vida que segue.
Nessa fase, o nosso objetivo era fazer o isolamento térmico do nosso container, né? Nesse momento começou a fase de pesquisa e busca pelo conhecimento a respeito do que era e como fazer um isolamento térmico. Eu tinha a opção de fazer com manta, mas que também seria uma opção excelente. Mas quando eu tomei conhecimento desse tal de EPS isopor anti-chama, eu acabei decidindo por ele. Ele é mais leve para trabalhar, ele é mais fácil, de fácil manuseio, ele é anti-mofo, anti-umidade e além de ter a questão térmica, ele também atua como uma redução acústica. Isso foi uma coisa que influenciou bastante também na escolha. A orientação que nós tivemos do fornecedor foi para que ele fosse coberto toda a lataria, nos mínimos detalhes. Todas as frestas deveriam ser cobertas, enfim, para não passar nenhum tipo de calor da lata. Foi exatamente o que eu fiz, com muita paciência e sem pressa alguma. Eu fiz todos os recortes que foram precisos e consegui cobrir 100% da chapa externa de maneira que a vedação térmica ficou perfeita. Não deixei um vão sequer sem cobertura. Nessa fase, o objetivo era fazer todo o revestimento de teto e parede. Mas antes de dar início a essa instalação das placas de drywall, nós tivemos que fazer a instalação da porta, da janela e do vitrô. É que nós precisávamos saber quais eram as medidas que iriam ficar sobressalentes para que o drywall viesse em forma de acabamento. Eu mal tinha ideia do que era drywall. Eu só havia ouvido falar, mas jamais como fazer, enfim, nem noção. Aliás, foi isso que aconteceu com quase tudo aqui no container, né? Mas esse não foi um problema para nós, não. Nós buscamos informação na internet, em canais especializados em instalação de drywall. Visitei uma loja especializada em São José dos Campos e lá foi bacana que eu obtive muita informação das diferenças de materiais, da qualidade, do que existe no mercado, enfim. Daí mandamos bala. Foram descobertos bem bacana. Eu comecei a me familiarizar com materiais como que eu nunca tinha ouvido falar, como tabica, montante, parafuso brocante, parafuso agulha, chapa molhada, chapa seca, enfim. Além de aprender a respeito desses materiais e ferramentas especializadas que eu acabei comprando para trabalhar com isso, eu aprendi bastante assim como aplicar o material, os cuidados com o acabamento fino. Acho que foi tudo bem pensado assim para fazer, foi tudo feito com muito cuidado, com muito carinho assim, que acabou dando tudo certo. Nessa etapa também eu contei com a ajuda do Fernando Domiciano, um colega comum aí, e ele foi um ajudante tanto, né? Pois ele já, ele já tinha tido uma experiência pequena antes com drywall, e daí foi bacana, porque dava pra gente discutir muito sobre algumas técnicas assim, de instalação, de ajuste. Aliás, ele fez sozinho a parte de aplicação de massa da união das placas, porque a hora depois que instala as placas tem que fazer a aplicação da massa com fita telada. Esse é um trabalho que ele fez sozinho, que foi bem bacana. Dá pra ver essas partes brancas aí que tá aí no drywall, tudo são massas de união que depois que pinta não aparece nada, fica só como parede, só normal. É preciso dar o crédito aí para o Fernando Domiciano também, né? Afinal, foi ele quem fez toda a instalação elétrica do container. Eu e a Fabiana fizemos o projeto com a localização das tomadas, interruptores, onde ia antena, cabeamento de internet, os lustres, preparação para ventilador, para ar-condicionado, enfim. Com o projeto na mão, ele executou tudo certinho, com muita qualidade, dentro das especificações técnicas. Foi mais um trabalho bem bacana dele. Ufa! Aí nós conseguimos terminar toda a parte de drywall, a parte elétrica estava tudo prontinho, a parte hidráulica, enmassamento, faltava vir a pintura agora, era o próximo passo.